Nunca quisemos isso. Amávamos tanto ele. Seu irmão merecia morrer? No coração de uma pequena cidade de Michigan, uma tragédia se desenrola em silêncio, pontuada por atos de crueldade que desafiam explicação. Esse é um banho frio. Ele teve que pôr molho de pimenta direto na boca. Ela pediu para você colocar molho de pimenta nele, levando à trágica morte de Timóteo Ferguson e à subsequente prisão de seu irmão, Paulo. Coloque a raiva na cabeça dele. Isso não foi o que o matou. Ok. Mas o que poderia tê-lo matado foi não comer. Timóteo Ferguson, de 15 anos, teve uma vida difícil. Desde cedo, Timóteo sofria de autismo, com comprometimento da fala e dos movimentos. Além disso, ele suportou uma série de abusos nas mãos de sua própria família. À medida que os detalhes do sofrimento de Timóteo vieram à tona, a pergunta que todos faziam era: por quê? Por que o próprio irmão de Timóteo o submeteria a uma crueldade tão inimaginável? No aparentemente tranquilo subúrbio de Muskegon, Michigan, sob o pretexto de disciplina, Paulo Ferguson aplicava punições ao seu irmão mais novo, Timóteo, tão bárbaras que acabariam por encerrar sua curta e torturada vida. Crianças com autismo e dificuldades na fala ou coordenação motora podem ter comportamentos interpretados como má conduta. Isso pode causar dificuldades de comunicação, gerando frustração ou explosões por não conseguirem se expressar. Deficiências motoras podem dificultar tarefas, levando à impressão de falta de colaboração. Sensibilidades sensoriais no autismo podem gerar reações a estímulos intensos, muitas vezes confundidas com mau comportamento. Por seu suposto mau comportamento, o Timothy, que tinha deficiência no desenvolvimento, foi privado de comida e sono, submetido a banhos de água gelada, forçado a vomitar e até teve restrições rigorosas ao uso do banheiro. Em uma casa que deveria ser seu refúgio, Timothy foi obrigado a viver em um armário tão apertado e escuro que mal servia para guardar roupas. A dieta de Timothy era restrita a pão simples, mas às vezes o pão era embebido em molho de pimenta. A casa ficava isolada, com as cortinas fechadas e as portas trancadas o tempo todo para impedir que alguém visse os abusos que aconteciam lá dentro. Enquanto Timothy piorava, o ciclo de abusos seguia sem parar. Então, em 6 de julho de 2022, o abuso chegou ao seu ápice. A mãe e o irmão de Timothy tentaram acordá-lo, mas ele não respondeu. Nos 18 minutos seguintes, eles fizeram mais tentativas de reanimá-lo. Por fim, eles chamam o 911, dizendo que o garoto de 15 anos fez greve de fome e não acorda. Ao chegarem, os policiais encontraram uma cena que os assombraria para sempre. Timóteo estava morto, seu corpo emagrecido, pesando apenas 31 quilos. A extensão de sua fome e maus tratos era inegável. A polícia imediatamente prende o irmão de Timóteo, Paulo Ferguson, e a mãe deles, Shanda Margarida Vander Ark. O papel de Paulo, conforme revelado pela investigação, o implica como o executor dos abusos, agindo sob ordens diretas da mãe deles. Paulo enfrenta as provas e o envolvimento da mãe, fazendo da sala de interrogatório um campo onde laços familiares e justiça se chocam. Pelo que vi, parecia que você era compassivo e se importava com ele quando enviou algumas fotos dizendo algo como: ele está muito magro e precisamos alimentá-lo. E, sabe, às vezes você ficava frustrado, mas no fim das contas, você sempre voltava porque se importava. Em uma sala de interrogatório mal iluminada, o delicado equilíbrio entre confiança e suspeita paira no ar, enquanto o detetive Harris emprega uma estratégia de simpatia calculada em relação a Paul Ferguson. Essa abordagem é uma manobra tática projetada para quebrar as barreiras de resistência e incentivar Paul a contar sua história. Você está trabalhando em 2 empregos diferentes, como disse que está fazendo? Não, eu também trabalhava antes. Ouvi você dizer isso em Oklahoma. Entendi. Trabalhei com seu irmão, mas quero 2 empregos. E você ficou,
Não, sabe, dormir no máximo 4 horas era um pesadelo. Isso é brincadeira. Na verdade, isso nem é engraçado. 4 horas não parece muito tempo para fazer algo. Qual o seu trabalho? Fast food. Entendi. Na conversa, o detetive Harris faz uma piada sobre Paul estar sem sono por ter 2 empregos. A postura acessível do detetive incentiva Paul a falar mais sobre seu histórico de trabalho, criando sutilmente uma conexão entre eles. Eu sei que conversamos ontem. Eu sei que nem tudo que falamos ontem era verdade. Tudo bem. Você não precisa se sentir mal. Você não precisa se sentir culpado por não ter me contado a verdade. Tudo bem? Foque em si mesmo. Pense no que é melhor para você. E busque a verdade sobre o que aconteceu com seu irmão, pois ele merece isso. Tudo bem. Sinto muita culpa, como se pudesse ter feito algo. Não queríamos nada disso. Nunca quisemos que ele se machucasse ou se ferisse. Eu amava tanto ele. Dá pra perceber isso. Dá pra perceber mesmo. Harris reconhece o amor de Paul por Timothy e valida seus sentimentos, sem questionar sua veracidade de imediato. Esse reconhecimento faz Paul se sentir compreendido, mas a intenção é fazer com que ele se abra sobre as circunstâncias que levaram à morte de Timothy. Quando você diz que falamos sobre sua mãe, sim, ela o amava. Nós queríamos o que é a morte. Ela só sente que eu poderia ter feito algo. Eu deveria ter imposto limites em algum momento. Eu o amava tanto. O que mudaria se sua mãe tivesse imposto limites? Talvez algo teria sido diferente. Talvez você ainda vivesse. Eu prometi a ele antes toda aquela história com os pais. A mamãe e o papai também. Protegê-lo, mas eu acho tão difícil. Em vez de confronto direto, essa tática usa provas concretas para furar a narrativa de Paulo. O objetivo é expor fatos inegáveis aos poucos, forçando Paulo a conciliá-los com sua versão dos fatos. O que eu quero que você saiba, porém, é que nós fomos até os telefones, tá bom? Começamos analisando o telefone, pois há muitas evidências nele. Sei que você conhece a comunicação entre você e sua mãe. Sim, é sobre isso que quero falar com você. O detetive Harris admite que Paulo talvez não tenha sido totalmente sincero antes, mas o acalma dizendo que agora pode corrigir sua história. Essa é uma estratégia para fazer Paulo se sentir mais à vontade para admitir mentiras. Sei que ontem, ao conversarmos, demitimos sua mãe. Eu sei que ela é uma boa pessoa, não duvido disso. Nunca quisemos isso. Durante o interrogatório, os olhos de Ferguson frequentemente encaram a câmera, como se soubesse que está se apresentando para uma plateia. Esse contato visual intencional contrasta fortemente com o comportamento dele quando está mentindo. Seus olhos se movem de um lado para o outro, traindo uma energia nervosa e sugerindo o engano por trás de sua fachada composta. Ela não quer parecer uma má pessoa. Ela não quer ser a vilã nisso tudo. Nós nunca quisemos nada disso. Nós queremos que ele fique saudável. Eu sei disso com certeza. Nós deveríamos ter sido muito mais. Eu deveria pelo menos ter me imposto em alguma coisa, né? Mas ela sabe que não se deve usar molho apimentado como punição, certo? E você também sabe disso, não sabe? Qualquer pessoa com bom senso sabe que molho apimentado não deve ser usado para punir uma criança por comer algo proibido ou desobedecer. Todos sabemos que isso não é certo. Eu sei disso. Nós tentamos tantas coisas diferentes. Simplesmente não tínhamos opções para tentar encontrar uma punição que realmente funcionasse. E mesmo isso não adiantou nada, né? E mesmo assim, continuamos tentando. Não sei por quê. Como você se sente sobre a vida nisso? Isso te faz sentir como? Eu simplesmente odeio isso. Eu sei que ela não quer ser a vilã. Ela nunca quis isso. Nós, certo? Nós o amávamos tanto. Eu não acho que seja sobre isso. Eu não acho que seja sobre amor neste momento.
Acho que é sobre não saber o que fazer nem como lidar com a situação. Harris confronta Paul com as evidências das mentiras da mãe dele, questionando indiretamente a narrativa de Paul ao destacar as inconsistências nos relatos de ambos. Essa tática o incentiva a reconsiderar suas declarações diante das evidências. Precisamos refletir sobre isso. Não é momento de culpar, mas de entender quando poderíamos ter mudado as coisas. O que poderíamos ter feito diferente? Como chegamos até ali? Afinal, ele precisou agir na vida. Dizemos que ele ria. Não era um banheiro agradável, era um banho de punição. O detetive Harris apela ao senso de certo e errado de Paulo Ferguson, destacando o sofrimento de Timóteo e a obrigação moral de dizer a verdade. Quando ele está preparando esses banhos de gelo, eu sei que são vários, certo? Digo, porque eu li as mensagens. Como você consegue o gelo? Vem da máquina de gelo no andar de cima, mas não é muito. Mal consigo fazer o suficiente para encher. Mas é um banho gelado. Como ele colocou isso na cabeça do Riggin? Você bateu nele uma vez, um pouco mais forte do que ele queria que eu batesse? Tá tudo bem, cara. Acho que lembro que fiquei tentando levantar ele depois que tirei ele do armário. E acho que em um momento ele realmente arranhou onde poderia soltar. E ele caiu e... Isso ocorreu repetidas vezes, como se ele quisesse fugir de mim. Eu não sei, mas ele escapou da minha mão e ficou com a cabeça no chão. Mas que parte da cabeça dele poderia ter sido atingida? Que uma vez foi ciência. Eu não sei a região exata, porque quando ouvi esse pensamento, eu realmente estava prestes a me virar, porque tive que parar por um momento. Eu estava frustrado. Ouça, eu nunca quis colocar uma pessoa de lado. Incitei a raiva nele. Isso não foi o que matou ele, ok. Ok, mas o que matou ele foi não comer. Eu sei que quando conversamos ontem, nós demitimos sua mãe. Ela mentiu sobre algumas coisas, mas sei que é uma boa pessoa. Não duvido disso. Nós nunca quisemos nada disso, mas... Você também percebeu, eu sei, tem algumas coisas sobre as quais ela estava conversando com a gente. A verdade, certo? Ela disse que não sabia da vela no banheiro, mas na verdade, pediu para você instalar a câmera lá, certo? Ela não te mandou mensagem pedindo para garantir que a câmera está lá dentro? Ela te pediu para tirar a cortina do chuveiro para vê-lo no dia úteis anterior ao falecimento? Sim. Então nós conversamos sobre algumas dessas coisas. Lembra como o Grande Castelo disse: eu sei se essa pimenta é força ou punição. E o que ela disse? Ela disse: eu não sabia nada sobre isso, certo? Por que você acha que ela diz isso? Harris mostra diferenças entre a versão de Paulo e a da mãe dele. Essa abordagem visa destacar detalhes do relato dele que não condizem com as evidências. E então, eu não entendo por que você se sente assim, mas precisamos olhar para... Você acha que sua mãe quer que eu faça o melhor para ele? Foi isso que você me disse. Eu sei que ela quer o melhor para todos nós. Ela vai te contar o que realmente aconteceu de manhã, porque o que disseram não era verdade. O que realmente aconteceu? Quando alguém o encontrou? Eu acordei e estava pegando meus sapatos. E... Foi aí que tudo aconteceu, como dissemos. Toda a situação da manhã foi igual. Ele não estava respirando no armário, mas foi no armário mesmo. Tivemos que tirá-lo do armário para tentar reanimá-lo. Então você e sua mãe o tiraram do armário. Nós conseguimos. Tentamos reanimá-lo. Quem percebeu primeiro? Você. Minha mãe. Ela pediu para você checar como ele estava enquanto subia. Não foi isso que ocorreu. Ela falou: ei, pode olhar ele enquanto sobe? Lembra dessa mensagem? Não. Pode ser que tenha tido uma, como você verá, mas tudo bem. Então, pessoal, esperem um pouco.
Tentamos reanimar e fizemos respiração de resgate. O hálito dele estava horrível. Achei que talvez ele ainda pudesse ser reanimado por causa disso. A boca dele ainda estava úmida. Pensei que talvez tivesse acontecido recentemente e que poderíamos fazer algo. Ela se importava. Ela nunca quis isso. Nós quisemos. Mas ela tinha fotos dele parecendo morto. Certo? Parecendo quase morto. O detetive Harris intensifica a iniciar a investigação ao apresentar para Ferguson as trocas de mensagens de texto entre ele e sua mãe. Ele confronta Ferguson com imagens do agravamento de Timothy e mensagens de Ferguson para sua mãe. Esse é o seu irmão. Isso foi em 13 de junho, menos de um mês atrás. Você enviou essa foto e disse: ele parece um esqueleto. Precisamos alimentá-lo mais. Vocês reduziram a comida dele nas semanas seguintes, aumentando as punições e dando menos pão, além de mais pão com molho apimentado. Foi isso mesmo. Você a procurou e disse: isso é assustador, Bruce, não é? Você achou que ele mal andava e mandou foto das pernas dele, certo? Você mandou uma foto das pernas dele para sua mãe bem aqui. Você disse isso para ela. E o que você disse? Não surpreende que ele mal consiga ficar em pé ou andar. Veja isso. E sua mãe, sendo esperta, inteligente e a mulher mais inteligente da sala, não fez nada a respeito disso. Não pensou em levá-lo ao médico. Não pensou em precisamos dar mais comida para ele. Sério mesmo? Em vez disso, o que você acha que ela fez? Ela reduziu a comida e aumentou o castigo até ele morrer, o que ela contou à polícia. Ele sempre usava roupas largas, então eu não percebi nada até a noite passada. Outra mentira descarada. Outra mentira descarada. Se tudo isso foi um acidente, por que ela mentiria para nós? Se tudo isso foi um acidente, por que ela simplesmente não diria: estávamos tendo muita dificuldade com ele? Eu achei que ele estava bem. Ela sabe que ele estava assim. Que ele estava assim. Olha o rosto dele ali. Esse não era o jeito que seu irmão estava? Era? Ele não estava assim. Isso parece com alguém em um caixão que você vê em um funeral? É isso que parece. E é revoltante e nojento. Você enviou isso para ela no dia 5 de julho, certo? Sim. Bem antes do dia em que ele foi encontrado morto. Ele parece bem aí? Não. Por que enviou essa foto? Eu estava preocupado. Mais uma vez, você não é a pessoa mais inteligente da sala e está preocupado. Ela fez alguma coisa a respeito. Não, sabe? Ela disse que ele vai dormir na banheira a noite toda hoje. Ele vai dormir na banheira a noite toda. A mulher mais inteligente aqui. Ele vai apanhar a noite toda como punição. Certifique-se de que a cortina do chuveiro esteja aberta para que eu possa ver e o que acontece mais tarde naquela noite. Em algum momento entre o envio dessa foto e o momento em que ele acorda de manhã, ele morre. Neste momento, o detetive desafia diretamente a veracidade das declarações anteriores de Paulo, agora basicamente forçando Paulo a confrontar sua história. O pedido de Harris por uma versão real dos fatos é uma forma direta e cuidadosa de controlar a conversa e guiá-la à verdade. Ela não quer parecer que é uma pessoa má. Ela está negligenciando ele. E mesmo que tenha acabado assim, nunca foi intencional, certo? Bem, o que você está dizendo? Quero dizer, se você conversar, certo, tem todas essas coisas, tipo, ela não queria parecer assim, ela não queria parecer assim, ela não queria parecer assim. Você sabia que tudo parece assim, né? Sim, parece mesmo. E ele claramente foi negligenciado porque morreu por causa disso, né? A verdade é que foi mesmo. É por isso que estamos aqui conversando hoje. Então, ele foi realmente muito negligenciado. E o fato de que, sabe, ela pediu para você passar molho de pimenta nas partes íntimas dele. Você viu? Ela pediu, mas eu nunca fiz. Não. Ok. Ela pediu para você colocar molho de pimenta direto na boca dele. Você fez isso? Sim. Ela te disse o que falar? Cozinhe isso. Ela te disse o que falar. Por quê? Ela explicou o motivo?
Parece ruim para vocês? Não é só isso. Nós amávamos ele. Ela. Posso te perguntar algo direto? Você fala tanto de amor. Você acha que isso foi mesmo amor? Ele morreu porque não conseguia comer. Isso é amor para você? Não. Ele morreu porque não te comeu. Não. E eu não conheço ninguém que ache que isso é amor. O que eu acho que está acontecendo é que sua mãe te convenceu de que ela é essa pessoa perfeita e está pedindo para você fazer todas essas coisas que estão literalmente matando seu irmão. Eu sei que ela não é perfeita. Como isso é amor? Como o amor? Gelo rápido, como o amor. Como o amor é algemar, e como o amor é restringir movimentos, e como o amor é molho de pimenta na boca e só comer sem fôlego. E se você só pudesse comer pão, como você se sentiria? E se você só pudesse comer pão com molho de pimenta, você comeria? Não. Ela não se importou. Ela não disse isso. Você pode dizer se quiser. Ela o deixou morrer de fome, porque ele não parava de pegar comida. Bem, talvez ele esteja pegando comida, porque quer viver. Você já pensou nisso? Sim, talvez ele esteja roubando comida para poder sobreviver. Ele está morto porque não foi enganado. Como eu sabia disso? Na verdade, só sua mãe é responsável por isso. E você pode tentar assumir um pouco da culpa se quiser, mas a culpa é dela, porque toda vez que vejo uma mensagem aqui, é ela te dizendo o que fazer, e ela te coloca bem no meio disso. Ela te põe no juramento parecendo que algumas ideias são suas. E na verdade, parece que em algumas dessas coisas você nem gostou. Te contei tudo como falei. Eu não quero viver uma vida onde eu me arrependo do fato de que eu escondi de alguma forma alguma coisa. Eu te contei tudo o que eu sei. Como você se sente em viver uma vida onde você escondeu que seu irmão não precisava da sociedade, que você escondeu que seu irmão estava morrendo. Como você se sente? Eu me odeio, tá bom. Se eu pudesse tomar o lugar dele agora, se eu pudesse devolver a vida dele, eu faria isso num piscar de olhos. Ela não queria mais ele por perto, porque ele dava muito trabalho. Você sabe que isso é verdade. Você pode olhar para ele e ver isso, não pode? Ela não queria mais ele por perto, porque ele dava muito trabalho. Essa é a verdade. Quando você acreditar e entender isso, poderá seguir em frente nesse caso. Até você acreditar nisso, até você entender isso, você nunca vai seguir em frente com isso. Isso não é um acidente. Isso não aconteceu por acaso. Sua mãe sabia exatamente o que estava acontecendo com ele, que ele estava definhando. Você viu isso na cadeira. Você viu isso acontecendo bem na sua frente. Isso é criminoso. Isso é um crime. Seu irmão merecia morrer? Não. Ele deveria estar morto agora? Não. Ele está morto por causa das escolhas de outras pessoas? Quem fez essas escolhas? Quem fez as escolhas para que ele estivesse morto agora? Você fez algumas dessas escolhas? Não. Quem fez essas escolhas? Mamãe. Ela fez, não fez? Shanda Margaret Vander Ark recebeu prisão perpétua sem condicional pelo assassinato e tortura de seu filho Timothy Ferguson. Apesar de ter testemunhado contra sua mãe, Paul Ferguson foi condenado a 30 a 100 anos por seu papel como executor nos abusos. De 2009 a 2012, quando Timothy tinha 2 anos, o Serviço de Proteção à Criança de Oklahoma investigou acusações de abuso contra Vander Ark. As autoridades recomendaram claramente o fim dos seus direitos parentais. Essa decisão não foi tomada de forma leviana. Foi o culminar de anos de comportamentos preocupantes que, em qualquer sistema funcional, deveriam ter marcado o fim das interações não supervisionadas de Vander Ark com seus filhos. Em 2012, em vez de encerrar os direitos de Vander Ark, foi negociado um acordo com seu ex-marido. Vander Ark sairia do estado, renunciando ao acesso aos 3 filhos. O acordo permitia visitas supervisionadas de até 3 horas mensais,
uma concessão que promotores do condado de Muskegon dizem ter falhado. Vander Ark teve 18 endereços, conhecidos entre Oklahoma e Virgínia, pintando um retrato de um estilo de vida instável e transitório. Como Vander Ark se mudou para Norton Shores, Michigan, em maio de 2021, não apenas com Timothy, mas também com Paul e o irmão mais novo deles, Gabriel. Essa questão destaca uma diferença importante entre as recomendações legais e a aplicação dos protocolos de bem-estar infantil. O próprio fato de ela ter recuperado a guarda, apesar de um histórico documentado de denúncias de abuso e de uma recomendação para a perda dos direitos parentais, aponta para uma desconexão sistêmica entre as orientações legais e a realidade da aplicação dessas medidas.